pessoal, estou eu aqui novamente com vocês daqui do Japão, trazendo mais um vídeo com uma mensagem que eu tenho lido no Novo Testamento da Bíblia. E hoje eu estarei compartilhando uma mensagem que eu li no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 50. E essa mensagem está dizendo assim: a morte está destruída, a vitória é completa. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder? O que dá à morte o poder de ferir e assim fazer com que as pessoas sejam machucadas, feridas, mortas, é o pecado. E o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Mas agradecemos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que essa palavra está querendo dizer? Que o poder que existe hoje no mundo, que nós vemos que é o poder da morte, ele chegará um tempo que ele não terá a força que ele tem hoje. Por que vocês acham que não irá ter o poder que tem hoje a morte? Pode falar, Matheus. É que eu acho que Jesus já venceu a morte. Exatamente. Nesse mesmo livro da Bíblia que eu estava lendo para vocês aqui, ele está dizendo assim, que através de um homem, que a Bíblia chama ele como Adão, entrou o pecado e a morte. Então, quando Deus ele enviou o primeiro homem, que é Adão, ele veio como uma alma vivente. Ele veio como uma alma vivente. Só que Adão, ele tinha a direção do Espírito vivificante, que é o Espírito de Deus. Ele tinha a direção. Porém, a gente conhece a história e sabe o que aconteceu. Ele caiu, a queda, através da influência do mal. E esse espírito do mal dominou o mundo, que fez com que Adão caísse. E ele, até hoje, está no mundo ainda, esse espírito do mal. Ele que conduz a humanidade. Ele que faz todas essas coisas ruins que nós vemos acontecer no mundo hoje. É ele que faz. Porque, como eu estava lendo, o poder da morte impera. Mas irá chegar um tempo que aqueles que receberam o Espírito vivificante irão falar: cadê a morte? Cadê a vitória dela? Cadê? Aonde ela está? E nesse período,
a morte já terá sido lançada no lago de fogo, ela e o inferno. Porque ela foi vencida. Por quem? Quem pode responder? Por quem que ela foi vencida? Por quem ela foi vencida? Pode falar, Mateus. Por Jesus. Ela foi vencida por Jesus. Exatamente. A morte, ela foi vencida por Jesus. Porque a palavra aqui, ela diz, para quem lê o capítulo inteiro, inclusive vocês que estão assistindo esse vídeo, depois vocês leiam o capítulo inteiro. 1 Coríntios, capítulo 15. Lê o capítulo inteiro. Assim como o pecado entrou no mundo através de Adão, que ele era uma alma vivente, também o pecado saiu do mundo através de Jesus Cristo, que é o Espírito vivificante. O pecado saiu do mundo para todos os que receberem Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Esses vão poder falar. Cadê a morte? Cadê a vitória dela? Aonde ela está? É isso que irá acontecer no mundo. Então, a palavra, ela diz que por um só homem o pecado entrou no mundo. Porque Adão, ele era uma alma vivente, mas ele tinha o Espírito vivificante que vinha compartilhar com ele todos os dias uma direção. E ele poderia perguntar para o Espírito vivificante, que é Deus, em relação àquele mal que estava ali. Ele poderia ter perguntado para Deus a respeito daquilo que ele tinha ouvido quando Eva trouxe para ele a informação. Ele poderia ter perguntado. Mas não, ele não perguntou. Mas ele tinha direção ali. E aí a gente conhece a história que a Bíblia, ela diz que o pecado entrou no mundo. E junto com o pecado veio a morte. O mundo hoje, ele está cheio de demônios. Está cheio de demônios. Por isso que nós vemos acontecer um monte de desgraça. Desgraças atrás de desgraças. O egoísmo tomando conta da humanidade. O pecado fazendo parte na vida de cada pessoa. Até que essa pessoa chegue ao conhecimento da verdade e ela receba o evangelho da salvação e venha ter a oportunidade de receber o Espírito vivificante morando dentro dela. E vocês sabem qual que é o papel do Espírito
vivificante dentro da vida de uma pessoa? Para que ele serve? Você sabe, Ana? Mateus? Não sabe, Aninha? E você, Mateus? Qual o papel do Espírito de Deus dentro da vida de uma pessoa? Para que serve? Para estar ajudando. Fala mais alto. Para estar ajudando. Exatamente. Para estar ajudando a pessoa, dando direção certa de tudo que ela for fazer. Não mais é somente o pensamento da pessoa, mas tem uma união com o pensamento de Deus dentro dela. Você está entendendo qual que é a importância da pessoa ter o Espírito de Deus dentro dela? Adão, ele tinha o Espírito de Deus fora dele. Por isso que fala que ele foi uma alma vivente. Ele era apenas uma alma vivente. Como nós vemos as pessoas que nascem, as almas que nascem, trazem uma inteligência já, porque Deus deu para todos os seres humanos a condição de pensar, de raciocinar. E Adão tinha essa condição também. E as pessoas de hoje também têm essa mesma condição que Adão tinha, de raciocinar, pensar. Como eu estava falando para vocês, ele poderia muito bem ter questionado a Deus antes de ter aceito o que a companheira dele estava dizendo, propondo para ele. Ele poderia. E a mesma coisa hoje, no nosso tempo. As pessoas que não têm, que são almas viventes, que não têm o Espírito de Deus dentro delas, mas o Espírito de Deus, ele está também no mundo. E ele chega através da vida das pessoas, através do quê? Através do quê que o Espírito de Deus hoje chega na vida de uma pessoa? Sabe, Ana? Sabe, Mateus? Como ele chega? De que forma? Fala alto. Não sabe? Se não sabe, pode falar, que eu tô aqui fazendo um vídeo e tô falando para vocês também. Aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Exatamente. Recebendo e aceitando Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Pela fé em Jesus, crendo nele. A pessoa passa a ter acesso, como Adão tinha, acesso a Deus também. Agora, a palavra ela diz que o último homem que foi enviado por Deus, o último homem de Deus, primeiro foi Adão, que Deus criou e foi enviado. O último homem foi Jesus. Adão era uma alma vivente e Jesus, ele é o Espírito vivificante. Isso quer dizer o quê? Que através de Jesus Cristo, nós temos também condições de vencer tudo aquilo que estiver no caminho atrapalhando. Mesmo esse mundo estando cheio de demônio. Mesmo o mundo estando cheio de demônios, nós temos condições de vencer. Porque o Espírito de Deus foi enviado. Primeiro, através de Jesus. Ele foi quem veio com o Espírito de Deus dentro dele mesmo, na forma física.
como homem, espírito vivificante. E quando Jesus ele saiu desse mundo, ele falou a respeito da promessa que Deus tinha feito. E que ele iria ir para junto de Deus, mas não iria deixar as pessoas sozinhas. Porque ele enviaria o espírito dessa promessa. Que esse espírito não é um espírito de homem, não é um espírito qualquer. Não é um espírito comum, não. É o espírito vivificante. Aquele que acompanhava Adão no começo da criação. O mesmo espírito. Que vinha todas as tardes no Éden falar com Adão ali. Para ver como é que estava. Era esse espírito da promessa. Então o homem passou a ter condições de chegar até a Deus também. Mesmo o mundo estando do jeito que se encontra. As pessoas têm condições de chegar até a Deus. Mas há uma batalha espiritual sendo travada contra a sua alma. As forças espirituais do mal querendo conduzir as almas das pessoas para a perdição. E é o que nós vimos no mundo hoje. Acontecendo esse monte de coisas ruins. Começando desde as tragédias, das catástrofes, como também até desse vírus que não tem cura. Que não existe um remédio para as pessoas ficarem curadas. Estava assistindo hoje, vendo, tem país no mundo, vocês que estão assistindo esse vídeo, maioria já está passando da 5ª dose já da vacina. E pessoas sendo infectadas aí, e muitos morrendo. Mas chegará um dia que aqueles que forem verdadeiramente pessoas que receberam Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, e tem o Espírito de Deus dentro delas, irão falar: aonde está a vitória da morte? Cadê ela? Cadê a morte? E ela estará no lago de fogo. Como vocês podem ler, se vocês pegarem o livro de Apocalipse, começa a ler o livro de Apocalipse e chega na parte onde está falando em relação qual será o final da morte, o que acontecerá com a morte. Não só com ela, mas com os demônios, com os espíritos imundos, com a besta, com o falso profeta, com toda essa turma do inferno. O Apocalipse relata o que irá acontecer com eles. Estarão todos lançados no lago de fogo. E a palavra, ela diz que todas as pessoas que não tiverem os seus nomes escritos no livro da vida serão também lançados no lago de fogo. O porquê isso?
Porque essas pessoas viveram as suas vidas ausentes da vontade de Deus, fora do plano da salvação. Não porque houve um egoísmo da parte de Deus e não querer. Não, porque Deus, Ele amou ao mundo de tal maneira que enviou a salvação para todos. Mas só os que receberam Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, irão conseguir receber a salvação e a vida eterna. Do que irá acontecer nesse mundo, as pessoas não têm nem ideia ainda. Então, a palavra de hoje, Deus, Ele está falando justamente a respeito disso. Que o primeiro homem era uma alma vivente. E o segundo homem, o último homem, feito por Deus, foi espírito vivificante, que foi Jesus. E todos aqueles que receberem Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, que reconhecerem que Ele é, e que somente através dele há o perdão, há a salvação, irão conseguir se salvar e serem filhos verdadeiros de Deus. Então, de repente você pode estar assistindo esse vídeo agora e achando que não tem nada a ver o que está sendo dito. Mas sabe por quê esse pensamento chega até a sua vida? Porque nesse momento, enquanto você está pensando isso, ou está querendo sair fora do canal para não assistir mais o vídeo, ou tem até a intenção em se desinscrever do canal, porque é o que tem acontecido. Esse canal eu tenho acompanhado ele, e eu tenho visto muitas, 125 mil pessoas estavam inscritas nesse canal. E a média de 1.000 pessoas, quase 1.000, já saíram dele. 1.000 pessoas já saíram. Por que será que 1.000 pessoas se desinscreveram assim? Porque ouviram a palavra da verdade. Mas, como existe uma força espiritual do mal atuando e agindo na vida e no caminho dessas pessoas, fizeram com que elas saíssem do canal. Porque esse canal, ele só anuncia a Bíblia, a palavra da verdade, como eu tenho dito, o puro evangelho da salvação, sem nenhum tipo de interesse financeiro em arrecadar dinheiro, como eu venho falando desde quando iniciou o canal. Você não irá ver número de conta, número de Pix, pedindo dinheiro. Esse canal longe está disso. E mesmo assim, um canal gratuito, as pessoas saem ainda. Por que será? Porque ouvem a palavra da verdade e não gostam
Por quê? Porque as pessoas amam mais o mundo e a glória desse mundo do que a glória e o poder que está revelado nas Escrituras. As pessoas não estão preocupadas com a vida eterna. Elas estão preocupadas com a vida financeira, em ter dinheiro, para poder comprar tudo aquilo que elas quiserem e viver uma vida somente em função dos seus desejos próprios, desejos da carne, da alma vivente. Mas quando chegar aquele grande dia, que até aqueles que receberam Jesus como seu Senhor e como seu Salvador irão ter que encarar, somente de forma diferente, mas irão encarar também. Os eleitos irão passar pelo tribunal de Cristo. Os eleitos irão passar pelo tribunal de Cristo. E todos receberão segundo o que tiverem feito. Os seus prêmios. Tem gente que irá ser salva, receberá a salvação, conseguirá entrar na vida eterna, mas não irá ter muitas coisas para receber de prêmio, mas irão ser salvas também. Mas o juízo do grande trono branco já é para aquelas pessoas que viveram uma vida ausentes do plano da salvação, que amaram mais as suas vidas e desprezaram o que Deus tinha preparado para elas. Almas viventes nesse mundo. Quantos são os que já passaram por esse mundo, os que se encontram nele e os que ainda virão, como almas viventes? Então, pessoal, essa palavra de hoje, ela fala a respeito do último homem, Jesus Cristo, Espírito vivificante, que trouxe à humanidade a condição de chegar até o caminho da vida eterna e entrar por ele. E todos que receberem Jesus como seu Senhor e o seu Salvador serão salvos. Todos os que clamarem o nome do Senhor será salvo. Aí então se cumprirá essa palavra que eu li para vocês. Onde está a morte? Eu vou colocar em outra versão aqui. Olha só na outra versão. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, a vitória da morte será o pecado, e a força do pecado é toda a lei. Então, o tempo agora
é o último tempo que nós estamos vivendo. Das pessoas reverem os seus conceitos, olharem para a sua vida, olharem para as suas vidas e ver o que tem feito, o que tem preparado, para quem será. Esse é o momento. Esta é a oportunidade, talvez a última, que vocês estarão tendo. Vou continuar o vídeo, vocês podem ir brincar se quiser. Então, pessoal, essa pode ser a última oportunidade. Que vocês podem estar tendo nesse momento. Na real, eu não estou preocupado em si com o canal. Porque eu sei que quando Deus colocou este canal nas minhas mãos, não foi para que viesse ser um canal competitivo em relação ao que nós temos visto na internet. Há números de inscritos, visualizações, likes, compartilhamentos. Não foi esse o propósito. Mas para que as 125 mil pessoas que estão inscritas nesse canal venham ouvir e terem a oportunidade de receber a palavra do puro evangelho da salvação. E dentro de uma consciência poderem fazerem as suas escolhas. Em quererem chegar ao pleno conhecimento da verdade ou não. Esse canal, ele irá servir como uma testemunha naquele dia, naquele grande dia. 1000 pessoas que já assistiram os vídeos e ouviram a mensagem do puro evangelho. Se não estiverem chegado ao pleno conhecimento da verdade e recebido o plano da salvação, elas estarão diante do juízo do grande trono branco. Até agora eu falo 1000 porque foram 1000 que saíram do canal. E ali irá mostrar a oportunidade que ela teve de ouvir o puro evangelho. Quando isso que eu vou falar aqui agora nesse canal é muito forte, pessoal. Muito forte mesmo. Quando elas olharem para Deus e disserem assim: Deus, eu não tive como ouvir a verdade, porque no período qual chegou até mim a tua palavra, existia somente mercenários da fé. Pessoas que até mesmo pela internet anunciavam o teu evangelho, mas com interesses financeiros. E eu já estava cansado de ver sempre a mesma coisa.
boas palavras, mas por trás uma intenção financeira, um comércio da tua própria palavra. Aí, Jesus irá mostrar esse canal e falar, mas você teve a oportunidade de estar ouvindo um canal, o qual eu deixei lá na internet também para você assistir, aonde não era cobrado nada, de graça, você estava recebendo o puro evangelho. E todas as vezes recebendo um convite para conhecer o evangelho da salvação, através da verdade que há no Novo Testamento da Bíblia, o qual eu próprio deixei. O meu testamento estava lá disposto a receber você também. Mas você não quis. E ali não foi cobrado nada. Então, pessoal, é isso que irá acontecer. Para as pessoas que não quiserem um compromisso verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. Pessoas que ouviram, mas não quiseram, desprezaram, amaram mais as suas próprias vidas. Presta atenção, você que está assistindo esse vídeo agora, você que está assistindo até agora e já estava pensando em sair, presta atenção. O evangelho chega até a sua vida. A oportunidade vai ao seu encontro. O convite de Deus para você conhecer a verdade. Não a minha verdade, mas a verdade de Jesus. O Novo Testamento da Bíblia. Por isso, ele disse, conhecereis a verdade, e a verdade irá te libertar dessa prisão, no qual você se encontra. As pessoas que não têm um compromisso com a verdade, elas estão todas aprisionadas pelas forças espirituais do mal, através da vida que elas estão vivendo. Muitos não querem retroceder. Muitos não querem abandonar o erro, o engano, o roubo, o pecado, a luxúria, a ganância, a mentira, o egoísmo. Muitos não querem deixar. Quando pesam, colocam na balança o abandonar isso tudo, a balança pende para o lado oposto. O peso do pecado é maior, é mais significativo do que um recomeço de uma nova vida. Isso é triste, pessoal. O livre-arbítrio que você está tendo te dá condições para poder ter uma vida verdadeira. Mas, infelizmente, você está escolhendo esta vida enganosa, mentirosa,
ilusória, finita, que se quando chega aos 100 anos é muito, e ainda um corpo velho, enrugado, pronto para descansar eternamente. Mas aonde? Aonde irá a sua alma quando ela descolar desse corpo? Para onde ela irá? Quando ela sair do seu corpo? O que tem preparado para ela? Existe somente 2 caminhos para ser trilhado. O caminho da perdição ou o caminho da salvação eterna. Tem pessoas que até brincam com isso. Como uma pessoa que eu conheci há muitos anos brincou e escreveu ainda na internet, e eu vi. Eu até, quando essa pessoa estava fase terminal, eu até orei por essa pessoa, para que Deus viesse trazer condições para salvá-la. Mas ela morreu e se foi. Aonde ela está agora? Não sei. Só Deus sabe. O que eu sei é o que fez parte das suas últimas palavras enquanto ela estava viva ainda. E essas foram as palavras. Ele disse assim: uma coisa eu sei, se eu for para o céu, muitos amigos eu terei lá. E também, se eu for para o inferno, muitos amigos eu também terei lá. Então, para mim, tanto faz para onde eu vou. E fez essa brincadeira. E passou-se o tempo. E essa pessoa morreu. E aonde ela está? O que ela preparou? É difícil uma pessoa retroceder. Vai ser fácil? Não vai ser. Uma vida inteira vivendo com a satisfação e os prazeres desse mundo? E mudar assim, radicalmente, receber um evangelho e aceitar Jesus como o seu Senhor, o seu Salvador, quando tudo está indo bem, tudo está fluindo? É difícil. Por isso que Jesus falou que é mais fácil passar um camelo por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Por causa disso, as pessoas buscam a satisfação desse mundo, mas esse mundo não é a satisfação verdadeira que tem Deus preparado para a humanidade. E nós vemos aí, a misericórdia de Deus, ela é tão grande. Pessoal, a misericórdia de Deus é tão grande que as pessoas não conseguem, muitas das vezes, nem entender. Como, por exemplo, o que nós estamos vendo. A pessoa, quando ela é contaminada por esse vírus, e ela fica no período de quarentena, se ela é uma pessoa que ela recebeu o evangelho da salvação, recebeu Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, está com uma vida ali diante de Deus, ela sabe que tudo
irá cooperar para o bem dela. Ela sabe. 2 pensamentos ela tem: que Deus irá ser glorificado na vida dela, ou nesse mundo, ela estando nele, ou no outro. Ela sabe disso, ela tem essa certeza. E muitos têm entrado, têm sido contaminados por esse C19 aí, tem conseguido se recuperar. Tem conseguido simplesmente se recuperar. Mas não consegue, se recuperou e não conseguiu enxergar que ali, aquela quarentena, aquele momento que a pessoa passou, era um momento de refletir, de rever os seus conceitos, de começar a ter uma aproximação a Deus. Chegar ao conhecimento do Evangelho da Salvação. Trazer Deus para próximo, para perto. Porque é questão da pessoa usar o raciocínio. Ela pensa: se esse vírus não tem cura, eu estou sujeito a morrer também. Então, deixa eu parar para pensar. Deixa eu rever todos os meus conceitos. E é aí que a pessoa tem a oportunidade de receber a salvação. Olha só, qual grande é a misericórdia de Deus. E quando a pessoa pega esse vírus também, e ela revê os seus conceitos e chega numa conclusão em querer receber Jesus Cristo como seu Salvador e crer no Evangelho, o qual Ele anunciou, a vida eterna, a salvação. Quando essa pessoa morre, ela encontrará uma vida verdadeira, uma vida melhor, uma vida eterna. Ela ficará livre desse mundo. Isso é a grandeza de Deus para os seus filhos. Como Jesus falou: aquele que crê em mim, ele não verá a morte, mas ele passará da morte para a vida. Isso vai ser num abrir, num piscar de olhos. Quando seus olhos fecharem para esse mundo, eles serão abertos ali para a eternidade, para uma vida eterna. Então a grandeza, a misericórdia de Deus é tão grande que Ele dá oportunidade para essas pessoas também irem e serem salvas. Como eu já falei uma vez em um vídeo que eu postei aqui nesse canal, de uma pessoa que estava em fase terminal, aqui no Japão, fase terminal, estava vivendo uma vida no Japão, como nós vemos muitos estrangeiros aí que vêm para cá, começa a trabalhar, fazer a sua hora extra, ganhar o seu dinheiro, comprar o seu carro, comprar a sua casa, ter um padrão de vida como o japonês tem também, país de primeiro mundo, fazendo parte de uma sociedade do mundo moderno, usufruindo do bem e do melhor. E assim era essa pessoa também, aqui, vivendo, viajando para lá, para cá, conhecendo outros lugares, trabalhando, país dando condição
O Japão é um país que dá condições para a pessoa viver aqui, trabalhando e com satisfação de poder comprar aquilo que elas querem. Aqui tem essa condição. Se a pessoa se propor a trabalhar mesmo, fazer hora extra, principalmente se é um casal, tem uma vida de qualidade. Nível superior até em relação ao Brasil. Na faixa de operário. E assim vivia essa pessoa aqui, até que foi pego por uma doença, um câncer. Um câncer. Mas, mesmo através desse câncer, na vida dessa pessoa, ela teve uma oportunidade que foi aproveitada. E ele já estava em fase terminal no hospital, quando ficamos sabendo. Aí fomos até o hospital. Esse período não tinha ainda esse vírus, mas o câncer, como todos sabem, já vem de longo tempo. E está até hoje ainda, sem ter uma cura. Uma melhora, mas não uma cura. E estava nessa condição esse homem. Acredito que deveria ter, eu não cheguei a perguntar a idade, porque eu tive contato com ele por 15 dias, eu acredito que foi. Então, mas aparentemente parecia ter os seus 40 anos. Estava numa das melhores fases da vida de um homem. Estava na faixa de seus 35, 40 anos. E estava lá, de boa. Nas redes sociais deles, viagem para lá, para cá, fez várias coisas. E se encontrava lá. Fase terminal no hospital. E aí foi quando nós ficamos sabendo, fomos lá fazer a visita para ele. Apresentamos o Evangelho da Salvação. Perguntamos se ele queria receber Jesus Cristo como o seu Senhor e como o seu Salvador, porque somente através do poder da fé nele, ele iria ter condição de poder receber a salvação. E ele já sabia que ele estava em fase terminal. Os médicos já tinham dado para ele um tempo. Tinha dito para ele, você não passa de 30 dias, se será seu último mês. E ele estava lá naquele hospital. Mas nós chegamos lá, levamos o Evangelho da Salvação. Ele ouviu o Evangelho, a palavra. Perguntamos se ele queria receber Jesus Cristo, ele recebeu. As condições que ele se encontrava, não tinha nem condição de se locomover, porque estava muito fraco. Perguntamos para ele se ele queria também, se ele se arrependia de tudo aquilo que ele tinha feito e recebesse Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, para ficar livre, limpo de todo o pecado. E a partir daquele dia ele iria ter uma vida nova, ia receber uma vida eterna, se ele não saísse daquela que ele se encontrava. Se ele não fosse curado, ele iria receber uma vida eterna. Ele iria receber a salvação prometida.
por Deus. E ele recebeu. Ele aceitou o Evangelho. Recebeu até as últimas a nossa visita, crendo em Jesus Cristo. Mas quantos são as pessoas que se encontram também doentes, em fase terminal? E às vezes têm a oportunidade de receber o Evangelho e não querem. Como teve um caso de uma pessoa também que foi receber também o Evangelho em fase terminal. Isso não foi comigo, foi com uma pessoa que eu conheci, me disse. E a pessoa virou, não quis, virou as costas, estava morrendo já, não quis. Porque tinha suas convicções, os seus pensamentos e queria continuar assim. E assim, pessoal, é a vida do ser humano. A oportunidade chega para as pessoas. Como através desse vídeo, a oportunidade está chegando para você também. A palavra da verdade, ela diz que todos os que receberem Jesus como seu Senhor e o seu Salvador, o seu Senhor e o seu Salvador, todos aqueles que clamarem o nome de Jesus serão salvos. E é isso. E as pessoas têm rejeitado. As pessoas têm vivido de forma completamente ausente daquilo que Deus tem preparado para as suas vidas. Então esse canal, ele serve como uma testemunha desse dia, o qual você está assistindo esse vídeo e recebendo a mensagem da salvação, o qual você está colocando o seu livre arbítrio para escolher o que você quer fazer da sua vida. Continuar da forma que você se encontra, ausente do plano de Deus, ou junto com o propósito dele na sua vida. A escolha sempre será sua. De repente você não pode, de repente você não terá a mesma oportunidade que esse homem no hospital que estava em fase terminal teve. Como nós temos visto acontecer com milhares de pessoas que a morte chega de repente ainda. A morte está reinando nesse mundo, pessoal. Enquanto vocês virem essas catástrofes, essas tragédias, essas loucuras, esses assassinatos, as guerras, tudo de mal que nós estamos presenciando, que os meios de comunicações, a imprensa, os jornais mostram, enquanto vocês estiverem vendo isso no mundo, saiba que a força espiritual da morte está operando nesse mundo. E ela vem com tudo, ela não quer saber, ela vem com tudo. E quando ela chega, com uma palavra, ela diz, olha só essa comparação, quando ela chega e ela vê a casa vazia, ela destrói. Muitos são os que têm ouvido o Evangelho, mas têm deixado as suas casas vazias da presença de Deus. O seu corpo,
O meu corpo, o nosso corpo, ele foi feito para ser o templo do Espírito vivificante. Para quando chegar até a sua vida a morte, o cristão não morre, mas quando chega a morte, ele vai entrar na vida verdadeira. Então, como está escrito na Bíblia, Paulo, o apóstolo, o 13º apóstolo, ele disse isso, que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Em Filipenses 1:21, Paulo, ele disse isso. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E esse é o pensamento do cristão. Quando uma pessoa ela recebe Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, chega ao pleno conhecimento da verdade, recebe o Espírito vivificante dentro dela, é isso que ela expressa. Esse é o sentido da vida dela. Ela sabe que tudo que acontecer irá ter um propósito diante de Deus. Tudo, até a morte, como Paulo disse, será o lucro para essa pessoa. Mas se ela estiver vivendo nesse mundo ainda, foi curada do vírus, meu viver vai ser Cristo. É isso também. O pensamento de todos aqueles que chegam ao conhecimento da verdade. E como eu tenho dito, pessoal, no vídeo, ninguém é melhor do que ninguém. São todos iguais. A diferença são as escolhas que as pessoas fazem. Uns confiam em carros, em bens, em títulos, cargos, posições sociais. E outros creem em Jesus, no Evangelho. Vive pela fé. Simples assim, vive pela fé. Vive na dispensação de Deus. Faz aquilo que tem que ser feito. A parte dela ela faz. E o Espírito vivificante faz a dele. E assim a pessoa vive pela fé. Passa a ser uma pessoa justificada pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Isso é maravilhoso. Aí se cumpre a palavra. Aonde está a vitória da morte? Aonde está você, inferno, com a sua vitória? Porque Cristo muda a história, a vida de uma pessoa. Então, pessoal, a mensagem está muito boa. Esse vídeo até aqui, Deus tem dado, cada vídeo que a gente posta, uma direção certa, um endereço certo, pessoa certa. E eu acredito que esse vídeo fará uma diferença na sua vida quando você receber essa mensagem. Não importa o tempo ou quem você é, ou a época que for, enquanto ele estiver nessa rede, ele chegará até você. Até o dia que nós não estivermos mais nesse mundo, porque haverá um período o qual Jesus irá voltar e levar todo o seu povo, toda a sua igreja, todo o povo separado irá embora desse mundo.
Irá ficar só aqueles que não quiseram um compromisso com a verdade e amaram mais as suas vidas. E aí então, nessa mesma sequência, esse canal não existirá mais, talvez, esse vídeo não estará mais na rede. Por quê? Porque o governo que estará imperando será o governo do anticristo, o governo do inferno, aonde será proibido anunciar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Ele se oporá no caminho de todos aqueles que tentarem ainda anunciar. E fará de todas as formas para eliminar todo o conteúdo que estiver na rede que fala sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio em carne e era o Espírito vivificante enviado para trazer a salvação da humanidade e cumpriu a sua promessa e veio buscar o seu povo. Então talvez esse vídeo não chegue até você que ficar nesse período aqui nesse mundo. Como eu tenho falado sempre em todos os vídeos, todos, entra conosco nesse propósito. Leia o Novo Testamento da Bíblia. Conheça a verdade que há no Evangelho da Salvação. Quem entra nesse propósito, Deus estará olhando para essa pessoa. Ele não vai deixar nada acontecer com você se você colocar dentro do seu coração que quer conhecer a mensagem do verdadeiro Deus. Ele poupará até a sua vida, só de estar querendo entrar no propósito de ler a mensagem do Evangelho da Salvação. Faz nascer, desperta esse desejo no seu coração, em conhecer a verdade. E você não precisa de ninguém para isso. Porque você está tendo acesso a essa palavra. A Bíblia está ao seu alcance ainda. E principalmente o Novo Testamento. Esse canal bate sempre na mesma tecla. Principalmente o Novo Testamento. Por quê? O Novo Testamento, porque é a nova aliança de salvação para a humanidade desta época em qual estamos vivendo. A nova aliança, o testamento de Jesus, a promessa da vida eterna, aonde ele levou já todos os seus pecados, os meus, e de todos aqueles que receberem ele como seu Senhor e como seu Salvador. Ele levou, ele pagou com a vida dele um alto preço para te trazer a salvação. Então agora a questão é você conhecer essa verdade, é você conhecer esse testamento escrito por ele. O Novo Testamento da Bíblia, acorda, até a palavra, ela fala direto para você. O Novo Testamento. Um testamento é quando uma pessoa, ela morre, ela deixa, e ali, quando ele é aberto, ele irá direcionar o que cada pessoa irá receber dentro daqueles que fazem parte do testamento. Quando você começa a ler o Novo Testamento da Bíblia, colocando o seu coração na condição como alguém que precisa de Jesus, você passa a fazer parte também da promessa. Seu nome, ele passa a ser escrito no livro da vida, que irá comprovar que você pertence àquele testamento que ele deixou.
Então entra conosco nesse propósito de ler o Novo Testamento da Bíblia. Começa ali de Mateus, vai indo, lê um capítulo por dia até chegar em Apocalipse. Vai lendo, que nesse período que você estiver lendo, olha, pode ter a certeza de uma coisa: você terá um encontro com a verdade e conhecerá o poder espiritual e físico do verdadeiro Deus, o único. Então entra nesse propósito e chegue ao conhecimento dessa verdade. Eu gostaria que vocês se inscrevessem nesse canal, compartilhassem esse vídeo, deixassem seu like. Mas se vocês não quiserem, não tem problema também. Entendeu? Fique tranquilo. Mas pelo menos se inscreva no canal, para que venha estar recebendo os outros vídeos também. Então, a mensagem de hoje é essa. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Mas o poder da palavra, ele é muito grande, pessoal. A gente não faz ideia a imensidão. Quando a pessoa recebe a palavra de Deus e coloca em prática, ela está recebendo espírito e vida. Você passa a ter uma direção de tudo que você for fazer na sua vida. Você é guiado pelo Espírito. Você não anda mais sobre o domínio da carne. Você passa a ter uma consciência diante de Deus aberta. Esse canal, pessoal, é o canal que tem o objetivo de anunciar o Evangelho, o Novo Testamento. Como diz, ide por todo mundo.